Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2020. Não é novidade pra ninguém que 2020 foi um ano extraordinário, né? Extraordinário no sentido não muito bom, né? Foi um ano bem diferentão aí. E muitas coisas aconteceram. Foi muito difícil para todo mundo, foi uma verdadeira doutrina de choque, porque todo mundo sofreu um ataque assim iminente, devastador, algo que ninguém esperava. Uma das coisas mais interessantes é que o agressor, vocês devem estar pensando assim, é o Covid, né? Mas o maior agressor não foi o vírus, porque o SARS-CoV-2 lá, ele é um vírus comum, do tipo que ataca o sistema respiratório, né? E ele se comporta como todos os outros vírus já encontrados no passado. E a maneira correta de lidar com ele é com tratamento terapêutico e imunização, tá? Isso como qualquer outro vírus. Porém, pela primeira vez na história da humanidade, decidiram combater esse vírus por meio do autoritarismo estatal, como se decretos, ordens, coerções fossem intimidar o vírus e fazer ele ir embora. Então, os estados começaram a encarar esse vírus como se ele fosse uma sarna, um tipo de praga ou piolho, e declarou uma guerra contra ele. E a gente pode resumir isso na destruição das liberdades individuais. É assim que eles combateram o vírus. Então, eu venho aqui trazer essa resposta que o maior agressor de 2020 foi o Estado, porque o Estado, emitindo decretos aleatórios e especificando o que os cidadãos podiam ou não fazer, acabou humilhando a todos, inclusive os empreendedores e trabalhadores, que tiveram que escutar que suas atividades são ou não essenciais e tiveram que coercitivamente ficar em casa, vendo outras pessoas trabalharem e vendo seus negócios indo pro buraco. Com tudo isso, eis aqui um top 20 de lições que aprendemos no ano de 2020. Os governos são totalmente capazes de desconsiderar completamente as liberdades individuais, inclusive a própria Constituição, para fazer o que a gente nem imagina, sem nenhum tipo de planejamento, nem econômico, nem social. Nenhuma Constituição pode efetivamente garantir aos cidadãos seus direitos básicos, né, os direitos essenciais, como a liberdade, por exemplo. Porque você vê os políticos durante essa pandemia simplesmente pegaram a Constituição e rasgaram no meio, usando qualquer outra justificativa, declarando emergência. Então eles podem fazer o que eles quiserem se eles declararem emergência. Outra coisa que a gente aprendeu em 2020 é que o famoso lobby empresarial é muito menos poderoso do que a gente imagina, porque eles foram um dos maiores prejudicados de toda essa pandemia, todo esse ano de 2020. Né? Por meio de decretos estatais, eles acabaram perdendo muito mais. Então, eles não são tão poderosos assim. Vários políticos se importam muito mais com seu poder pessoal do que com a opinião pública. As pessoas, em grande parte, são muito menos preocupadas com a sua liberdade do que era de se imaginar. Foi muito comum ver, até hoje, até o final de 2020, a gente vê pessoas defendendo questões como a não liberdade individual, com a própria prisão domiciliar praticamente, em prol de uma narrativa que é bem duvidosa. Inclusive, algumas pessoas eram capazes de agredir as outras na rua ou agredir as outras na internet ou em qualquer outro lugar, porque essas não estavam fazendo aquilo que foi mandado fazer. Eles estavam sendo livres, por mais idiota que seja, mas você não tem direito nenhum de agredir a outra pessoa fisicamente por ela estar fazendo o que ela queria, por ela estar usando a sua liberdade individual, que na verdade era o que todo mundo queria fazer, por isso que você agrediu outras pessoas. Outro fato é que a esquerda progressista nunca se importou de fato com os mais pobres, com a classe marginalizada e nunca esteve comprometida com as liberdades civis. Nem sequer se preocupa com a liberdade individual, muito menos com a educação infantil. Tá? Isso não era nenhuma novidade para mim, mas eu tô trazendo para vocês porque provavelmente para muita gente que me assiste era uma grande novidade. O entendimento básico de economia é algo bem raro, deu para perceber pela quantidade de pessoas que pediam congelamento de preços, entre outras coisas, mas o que a gente mais viu nessa pandemia foi congelamento de preços, congelamento de salários,
pedir para proibir um empregador de mandar os funcionários embora, mesmo que ele não tivesse condições de pagá-los, né? Então, um senso mínimo de economia realmente se evidenciou raríssimo. Outra coisa que a gente pôde aprender em 2020 é que não existe um consenso científico. Acontece muito de cientistas da mesma área discordarem entre si, muitas vezes até de forma bem radical, e também às vezes simplesmente por motivos políticos. A ciência mesmo muitas vezes deixada de lado. Outra coisa que aprendemos em 2020 é que as cortes superiores protegem os políticos e não os cidadãos. Então, foi muito evidente que algumas estruturas da lei de direito sofreram ali alterações bem dramáticas e até mesmo muito de repente. Isso para mim não era nenhuma novidade, mas a mídia perdeu ainda mais, perdeu, quer dizer, completamente aquele manto de imparcialidade que para mim já não tinha, né? Não só da imparcialidade, mas também da informação. Agora ela somente reporta informações que realmente interessam para ela e apenas a narrativa que importa no momento. E o oposto também acontece. Todas as opiniões ou as informações que não acompanham essa narrativa, elas são suprimidas. Credenciais profissionais sempre foram úteis, mas em 2020 elas passaram a ser usadas como armas. Uma outra coisa que a gente aprendeu em 2020, que eu já tinha comentado em um vídeo sobre educação esse ano, foi que a grande maioria das pessoas não possuem capacidades de ler estatísticas, de ler gráficos. Não tem ideia de como fazer isso, nem de como analisar números. Para eles são coisas muito abstratas. Praticamente nenhum grupo político ou grupo de interesse está genuinamente preocupados com os pobres ou os grupos menos favorecidos. Ao menos não o bastante para colocar os interesses dessas classes menos favorecidas acima de politicagem. Politicagem é sempre mais importante. Em 2020 foi muito comum ver que princípios de certas pessoas não passavam de uma falta de sinalização de virtude, só para parecerem um pouco mais virtuosas nas redes sociais. A propagação da verdade está em grande desvantagem em comparação à propagação de erros ou de mentiras. A ciência, já conhecida e estabelecida, e coisa que a gente achava que estava muito bem estabelecida, ela pode se perder em uma simples geração. Por mais que nossas instituições pareçam coisas do outro mundo, super inteligentes e super importantes, elas não são criadas, muito menos administradas por pessoas do mesmo nível. Geralmente são administradas por pessoas pouquíssimo inteligentes. O mercado é muito mais impressionante do que eu imaginava, porque mesmo com esses decretos que cortaram as pernas dos empreendedores completamente, foi lindo de ver como eles se saíram bem da melhor forma possível. Eles se adaptaram a todas essas exigências políticas e completamente autoritárias, conseguiram se manter vivos, conseguiram ainda continuar lucrando e ainda conseguiram manter o restante das pessoas entretidas e até em certo nível felizes. Parece ficção, na verdade. A saúde psicológica da maioria das pessoas está completamente ligada aos seus direitos de posse e suas liberdades individuais. Se você tira tanto um quanto o outro, você vê algumas pessoas se desintegrar emocionalmente por completo. E por último, mas não menos importante, aprendemos que a coragem moral individual é um dos bens mais preciosos e mais raros que temos na nossa sociedade. É tão rara quanto poderosa. No final das contas, foram alguns poucos indivíduos que colocaram a cara a tapa para nos trazer informações de verdade, questionamentos de verdade, informações realmente relevantes sobre tudo isso que estava acontecendo e alguns poucos corajosos ainda se esforçaram para nos manter informados e entretidos. Essa foi basicamente uma retrospectiva de lições que aprendemos em 2020. Espero que vocês tomem consciência dessas informações e que em 2021 nós possamos prestar mais atenção e melhorar nessas questões. Não deixar que o Estado mande completamente na gente. Eu espero também que vocês entendam que a liberdade individual é muito importante para um bem-estar social. Então, acredito que por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais alguma lição que eu não coloquei aqui, por favor, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações. Então, acredito que esse é o último vídeo de 2020
Espero que vocês tenham aí um ótimo 2021, que ele possa ser muito rico, que as pessoas encarem ele com muito mais crítica, muito mais sabedoria e que você não seja um gado do estado. É isso, um beijo, até ano que vem, tchau!